falei para vocês a semana passada, eu falei sobre os indígenas e negros na construção do Brasil. Então, veja só, a gente vai continuar, estou admitindo aqui as pessoas, para a gente continuar esse assunto aqui no slide. Quando eu terminar esse assunto, nessa primeira aula, eu vou passar para vocês um exercício. E veja só, o exercício menor, na segunda aula, vocês vão responder. E antes de eu passar para vocês, eu vou fazer a correção do que eu passei a semana passada. Ok? Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta? Não, tá de boa. Então, eu vou fazer isso com vocês, ok? A gente vai iniciar o assunto. Deixa eu só botar. Então, veja só, a gente viu esse assunto a semana passada. Nós vimos a metade dele. Então, veja só, hoje nós vamos ver as consequências da política indígena que foram feitas. Veja só, a gente terminou aqui semana passada, então a gente vai iniciar daqui. Veja só, as consequências de uma política indígena. Veja só, a iniciativa dos políticos intelectuais de saudar os indígenas como a origem do Brasil que contribuiu ironicamente para a destruição dos povos e culturas que simbolizam passado ancestral. Então, veja só, pessoal. Então, naquela época, alguns intelectuais brasileiros, alguns políticos brasileiros naquela época, eles levantaram a bandeira sobre os povos indígenas. Então, os povos indígenas não são só de hoje, essa bandeira. Então, ela vem de muito tempo. Então, nessa época aqui, então, alguns levantaram essa bandeira de quê? De proteção, de valorização dessa cultura, porque essa cultura faz parte da nossa cultura como que identidade nacional. Então, simboliza o que? O Brasil. Então, veja só, então houve o quê? Houve essa proteção. Então, como a gente viu, por exemplo, a construção do Parque do Xingu, a gente vai ver aqui do lado, a questão da conquista do Oeste, estimulada por Vargas, a questão, como a gente viu a semana passada, do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, com parceria de Serviço de Proteção aos Índios, como eu expliquei a vocês a semana passada. Um dos primeiros a fazer isso, eu falei a vocês, foi o Marechal Cândido Rondon. Disse a vocês que Cândido Rondon, ele fez isso, o Cândido Rondon. Então, homenagearam ele, por exemplo, com um estado, Rondônia, né? Homenagear ele. Então, veja só, tudo isso fizeram para proteger os índios. E ainda hoje, pessoal, os índios, eles ainda continuam o quê? Lutando. Eles ainda continuam lutando, minha gente, para essa proteção que eles, o quê? Que eles têm. Então, veja só, pessoal. Então, continuando aqui, a expansão das fronteiras de civilização para o interior do país promoveu o contato com os brancos, com os grupos indígenas que até então viviam isolados. Esse contato expôs os nativos a muitas doenças para as quais eles não tinham imunidade, que levou a uma nova crise demográfica entre os indígenas. Veja só, pessoal, vocês sabem muito bem que toda vez na história, acho que vocês já estudaram isso no sétimo ano, e o contato que os índios têm com os homens brancos
muitas vezes os índios eles morrem muito. Porque a imunidade dele, pessoal, é diferente da gente. Então, morre-se muitos mesmo. Muitos mesmo. Então, muitos morreram, pessoal, por esse contato. Quando vocês estudarem, por exemplo, lá no sétimo ano, vocês viram conquistas dos portugueses e espanhóis na América, muitos utilizaram, pessoal, a, a doença como arma, o quê? Como arma biológica, para dizimar o quê? Os índios. Então, preste atenção aqui, minha gente. Então, isso aconteceu. Então, com essa política aí, minha gente, com essa política, também aconteceu isso. Então, hoje, por exemplo, com a questão da Covid, eu não sei se vocês acompanham nos noticiários, pessoal, não sei se vocês acompanham, mas a questão da Covid, pessoal, já morreu muitos indígenas, muitos índios morreram, pessoal, em grandes quantidades. E isso não é colocado, por exemplo, na grande mídia. A grande mídia, ela tenta o quê? Esconder um pouquinho essa questão das mortandades, principalmente entre os índios. Tenta esconder um pouquinho, mas morreram muitos indígenas, pessoal, com o contato do homem branco, principalmente nessas regiões que nós estamos falando aqui, nessas regiões aqui do oeste brasileiro, do centro-oeste brasileiro. Então, veja só, pessoal. Então, essa política de integração também contribuiu para destruir culturas e tradições indígenas. Porque, olha, não só foi apenas os irmãos Vilas Boas que foram lá, intelectuais que foram lá, políticos, não. Também foram muitos empresários, pessoal. Por exemplo, empresários, fazendeiros que instalaram o que? Botaram, desmataram a floresta amazônica, o Pantanal, no caso o Cerrado brasileiro, para colocar atividades agrícolas, para colocar também, pessoal, a criação de gado, existe muito nessa região. Também, minha gente, confrontos entre indígenas e fazendeiros, a questão das madeiras também, os grileiros que roubam, minha gente, muitas terras, a questão dos grileiros. Vocês sabem o que são os grileiros? Alguém sabe? Tem noção aí o que é um grileiro? Mateus, sabe o que é um grileiro? Não. Um grileiro é o seguinte, ele tem esse nome por causa do grilo. Vê só o que eles fazem. Eles fazem o seguinte, eles pegam, faz um documento. Professor, e como é que envelhece um documento? Tem que envelhecer o documento. Como é que envelhece o documento? Ele faz o seguinte, ele faz um documento para dizer que a terra é dele há muitos anos. Ele pega, faz um documento e joga, pessoal, dentro de uma gaveta cheia de grilo. Os grilos, pessoal, eles soltam secreções, pessoal, e essas secreções, ela envelhece o papel. Então, o papel parece o quê? Mais antigo. Você só sabe que é a ação do grilo em cima de um papel desse, pessoal, só você fazendo só a questão como é que se diz, em um laboratório, para saber se aquele papel foi daquela época que ele está dizendo, se é dos tempos atuais, no laboratório. Então, os grileiros, eles fazem muito isso. Então, eles fizeram, não, eles fazem até hoje, expulsa as pessoas da região, tem confronto com os índios, e isso não só foi nessa época aqui não, viu, minha gente? Isso acontece até hoje. Se vocês pegarem reportagens no YouTube falando sobre, pessoal, esses confrontos de indígenas com grileiros, madeireiros, fazendeiros, minha gente, não vai ser só nessa época aqui, na questão da consequência dessa política, dessa colonização
do Oeste, não, pessoal. A conquista do Oeste brasileiro, não. Isso acontece até hoje, minha gente. Até hoje. E as queimadas que há nas florestas, minha gente. Que o Brasil dura esses 2 anos aí que passa de 2019 e 2020, mesmo com essa questão da Covid que nós estamos passando, está queimando a floresta de uma forma, minha gente, avassaladora, que os organismos internacionais estão reclamando e combatendo isso aí. Então, veja só. Então, isso aí não é de hoje, isso já vem de uma política, pessoal, de há muito tempo que vem isso, ok? Então, veja só, na outra parte do livro de vocês, nessa aqui, tem a expedição Roncador Xingu, que criou, minha gente, o Parque do Xingu. Vocês sabem que é uma das maiores reservas, não sei se vocês sabem, é uma das maiores reservas indígenas do Brasil e do mundo, viu, minha gente? Então, essa expedição, pessoal, foi o seguinte: integrando o programa de marcha para o oeste do governo Vargas, ele organizou a expedição Roncador Xingu, com o objetivo, minha gente, de mapear os territórios indígenas, ok? Foi chefiada pelos irmãos Vilas Boas, eram 3, eram Orlando, Cláudio e Leonardo. E a expedição promovia, pessoal, contatos não violentos com os povos indígenas isolados. Os irmãos também defendiam a preservação das culturas nativas e os seus territórios e os modos de vida, sendo assim os responsáveis pela futura criação do Parque Nacional do Xingu do Mato Grosso, que existe até hoje, pessoal. Esses irmãos Vilas Boas, eles eram até conhecidos, pessoal, pelos indígenas, o irmão branco, os irmãos brancos, eles eram conhecidos, porque eles protegeram, viveram um tempo com eles, com a criação do Parque Nacional do Xingu. Pessoal, tem um filme brasileiro que fala sobre esses 3 irmãos, como é que eles se engajaram, pessoal, na construção do Parque Nacional do Xingu e a defesa dos indígenas, das suas culturas. Então, tem até um filme nacional chamado Os Irmãos Vilas Boas, é até o nome do filme, um filme nacional. Acho que esse filme tem uns 5, 6 anos que esse filme foi feito, pessoal. Então, foi feito. Então, esses irmãos, eles protegeram mesmo, pessoal. Protegeram mesmo. Então, veja só. Depois de Vargas, presta atenção, vou botar outro slide aqui, pessoal. Depois de Vargas, vieram outros governos. Então, a gente está falando dos governos, pessoal, democráticos do Brasil, nessa época, que foi de 1945, final de 45, até março de 1964. Então, 18 anos e meio, a gente coloca. Então, veja só, as mudanças na vida das populações indígenas continuaram no governo de JK, no governo de Juscelino Kubitschek, chamada a Nova Marcha para o Oeste. Veja só, Getúlio Vargas fez a Marcha para o Oeste e Juscelino, copiando, minha gente, Getúlio Vargas fez uma nova marcha para o Oeste, caracterizando pela construção de Brasília. Então, Brasília era uma das promessas que Juscelino fez na sua campanha política, tá entendendo? Na sua campanha política. Então, construiu uma nova capital no centro do Brasil para representar, pessoal, essa marcha para o Oeste. O Cruzeiro Rodoviário, pessoal,
que era o que? O cruzeiro rodoviário era diversas rodovias que chegavam aonde? No centro-oeste do Brasil, de diversas partes do Brasil, aonde que essas rodovias, essas estradas, chegavam aonde? Chegavam nas regiões do centro-oeste, principalmente, minha gente, Brasília. Então, com a expansão também agrícola nessas regiões, como eu disse a vocês, e eles também tomaram terras indígenas, como eu falei ainda agora há pouco. Criação de grandes propriedades rurais para a criação de, por exemplo, da pecuária, essas grandes fazendas, os grandes latifundiários. Tem pessoas, pessoal, tem grandes proprietários, por exemplo, para vocês terem uma ideia, e eles têm grandes propriedades, pessoal. Para vocês terem uma ideia, tem grandes propriedades de tamanho de países da Europa, terras que pessoas têm aqui no Brasil, grandes latifundiários. Então, veja só, pessoal, a falta de uma regulamentação por parte do Estado deixou também essas populações indígenas à mercê dos latifundiários. A questão de que de os latifundiários explorarem essas populações indígenas, a terem confronto entre eles pelas posses das terras, aonde muitos indígenas, pessoal, morreram, foram dizimados, foram mortos nesses ataques, porque esses latifundiários, muitas vezes, pessoal, eles contratavam capangas, contratavam mercenários, pessoal, para combater os indígenas. Então, muitos indígenas foram mortos, pessoal, em confrontos mesmo, confrontos armados. Até hoje, pessoal, tem esses confrontos armados nessas regiões norte, centro-oeste do país, que poucas vezes são divulgados na mídia brasileira. Poucas vezes você vê isso na mídia brasileira. Mas há esses confrontos até hoje. Então, não é só nessa época que aconteceu, não. Nessa época, até hoje, esses confrontos ainda o quê? Continuam, minha gente. Ok? Então, veja só, a Política Nacional do Desenvolvimento de JK também diminuiu os investimentos no serviço de proteção aos índios, intensificou a exploração de terras indígenas nas regiões do centro-oeste e norte do país. Por que ele fez isso? Porque naquele plano de metas, a gente estudou de JK, ele queria que o Brasil se desenvolvesse industrialmente e também a questão agrícola. Então, ele ofereceu muitas terras para quem, pessoal? Para empresários, para estrangeiros, empresários nacionais, fazendeiros. Então, muitas pessoas, por exemplo, saíram da região sul do país, foram para essas regiões, porque ganharam terra. Então, isso aí foi conchavos políticos também. Isso aí tem a ver com a relação dos conchavos políticos, a questão da política, a questão dos apoios que as pessoas fazem antes e durante as campanhas políticas para o quê? Para se elegerem. E depois eles vão ser o quê? Cobrados nessa o quê? Nessa situação. Então, veja só, então a exploração dessas terras indígenas no governo de JK, pessoal, elas foram intensificadas bastante, ok? No governo, pessoal, de Jânio Quadros, Jânio Quadros só governou por 7 meses, como eu disse aqui a vocês, ele só governou por 7 meses. No governo de Jânio Quadros fez o quê? A ação coordenada com os políticos e latifundiários para integrar os indígenas e suas terras na lógica do mercado capitalista, minha gente. Só que sofreu uma importante derrota, porque é o seguinte, os irmãos Vilas Boas, junto com o antropólogo e político brasileiro Darcy Ribeiro, e o Marechal Rondon, como eu disse a vocês, o Cândido Rondon, eles o quê? Eles criaram o Parque Nacional do Xingu em 1961.
O Darcy Ribeiro mesmo, pessoal, ele é um antropólogo, foi muito famoso aqui no Brasil, ele foi político também, ele foi senador da República no Brasil nos anos 90, morreu em 97. Em 97. Ele escreveu uma obra belíssima, pessoal, sobre o Brasil, na questão antropológica. Ele conviveu, pessoal, no Parque do Xingu, 10 anos ele morou no parque. 10 anos ele morou no parque. E nesses 10 anos, depois que ele saiu, ele escreveu essa obra antropológica falando sobre o Brasil, as culturas brasileiras, a questão do índio, também a questão do negro, do branco, mas principalmente do índio, que eu li esse livro, pessoal, na faculdade, falando sobre o Brasil. Então, veja só, pessoal. Então, essas pessoas foram importantes para a construção desse parque, que até hoje existe esse parque, onde tem diversos povos indígenas lá dentro, que são protegidos, pessoal, pelo governo e também pela, pela população que apoia os grupos indígenas. Ok? Então, veja só. Essa criação foi no governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros só passou 7 meses como presidente da República, como eu falei para vocês. Então, ele, no governo dele, houve essa criação, que foi uma derrota para ele, uma derrota muito grande para ele, porque após essa derrota que ele sofreu com a criação do Parque Nacional do Xingu, minha gente, ele perdeu muito apoio no Congresso. Ele perdeu apoio no Congresso de Deputados do partido dele, que ele era da UDN, União Nacional, UDN, União Democrática Nacional, que era um partido forte naquela época. Ele sofreu essa derrota. O partido dele, parte do partido dele, tirou o apoio dele. Deputados e senadores tiraram o apoio dele, que eram deputados e senadores ligados ao quê? Ligados a esses grupos estrangeiros, ligados aos grupos de fazendeiros dos estrangeiros que queriam o quê? Queriam as terras indígenas para o quê? Para ocupar, para explorar essas terras e explorar quem? Os índios. Então, veja só, pessoal, a criação desse parque contribuiu para proteger as populações indígenas e suas terras e os modos de vida, renomeando futuramente o Parque Indígena do Xingu. Ele serviu de modelo para a política de reconhecimento e demarcação de terras indígenas que foi estabelecida, pessoal, na Constituição de 1988. Então, na Constituição de 1988, ela foi estabelecida. E para vocês terem uma ideia, pessoal, na Constituição de 88, os índios foram reconhecidos como cidadãos brasileiros, viu, minha gente? Nas outras constituições, antes de 88, os índios não eram considerados cidadãos brasileiros, não. Eles não tinham acesso aos serviços, às garantias que o Estado promovia para a gente. Eles não tinham. Eles não votavam, não podiam ser candidatos, não podiam ir a um hospital, a uma escola. Então, a partir dessas políticas e com a Constituição de 1988, os índios, eles tiveram o direito a esse acesso ao serviço público, ser conhecidos pelo Estado, porque antes eles eram marginalizados pelo Estado. Eles estavam o quê? Fora da margem. E ainda hoje a gente vê muitas lutas dos povos indígenas em relação a algumas coisas que o Estado não faz. Para vocês terem uma ideia, que não faz. Então, veja só, então isso decorre-se até hoje. Então, veja só, pessoal,
Aí vocês estão vendo uma imagem, uma jovem calhapó, lavando a mandioca brava para o polvilho, na aldeia da ilha, no Parque Indígena do Xingu. Por que ela está fazendo isso aí? Veja só, pessoal, a mandioca, existem vários tipos de mandioca. Tem uma mandioca, o nome dela é uma mandioca braba, ela é venenosa. É venenosa. Muitos portugueses, quando vieram para o Brasil, quando passaram a explorar as terras, eles muitas vezes acabavam seus suprimentos, quando eles estavam explorando a terra. E eles encontravam essas mandiocas, pessoal, e eles comiam. E muitas vezes eles morriam envenenados, porque ela tem um alto teor, pessoal, de uma toxina que causa o quê? Envenenamento nas pessoas. E como é que se tira esse veneno, professor? Veja só, é uma técnica indígena que os portugueses, os homens brancos, aprenderam com os indígenas depois, para a sobrevivência. Eles fazem o seguinte, pessoal, eles pegam, descascam a mandioca, eles ralam ela, primeiro eles lavam ela no rio, descascam ela, ralam ela e deixam no sol. Eles deixam no sol durante o quê? Durante um dia, de 1 a 2 dias. Eles deixam no sol e depois disso eles começam o quê? Fazer a comida, aguardar e fazer comidas. Ok, minha gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, nessa parte aqui do assunto que eu estou explicando a vocês? Alguma pergunta? Alguma pergunta, Lucas Juan? Não. Alguma pergunta, se tiver, minha gente, a gente tira as dúvidas aqui, viu? A gente ir para outra parte aqui. Olha só, pessoal. Essa outra parte aqui, eu vou falar a questão dos negros agora. Falei a questão dos índios a semana passada e essa semana, estou falando a vocês nessa aula, eu vou falar a questão da valorização dos afrodescendentes. Veja só, pessoal. Nos anos de 1940, os negros do Brasil começaram a se organizar para superar uma história de exclusão e conquista de direitos básicos. Por meio da formação de grupos, como a União dos Homens de Cor, em 1943, reivindicavam uma política de assistência social que promovesse a sua inserção enquanto os atores econômicos na sociedade. Veja só, durante o governo de Vargas, pessoal, do Estado Novo, já iniciou-se, pessoal, os negros já iniciou-se a se organizar para reivindicar, pessoal, uma política de assistência social, que o Estado tivesse uma política de assistência social que ajudasse a quem? Aos afrodescendentes. Então, esse primeiro grupo ele foi importante porque eles passaram o quê? A cobrar isso do governo brasileiro. Ok? Veja só, no campo das artes foi fundado o Teatro Experimental do Negro, o TEM. Ela tinha essa sigla, o TEM, em 1944, com o objetivo de contribuir para a alfabetização dos negros e combater a discriminação racial, criando um espaço de divulgação e valorização das artes e da beleza afro-brasileira. Veja só, o TEM foi criado em 1944, ainda no período da ditadura de Vargas, e ele tinha esse objetivo, alfabetizar os negros, combater a discriminação racial e criar um espaço para a valorização das artes e da beleza afro-brasileiras.
Então, eles fizeram isso, com, por exemplo, um dos líderes, que foi Abdias do Nascimento, que foi um dos criadores desse movimento, e entre outros. O ativismo dos afrodescendentes continuou crescendo entre os anos de 1946 a 1958. Vários congressos foram realizados com o objetivo de reedificar uma política social positiva para as populações negras do país. Então, veja só, pessoal. Nesse termo aí, de 1946 a 1958, então, várias reuniões, vários congressos em diversas partes do Brasil foram realizados com o objetivo, pessoal, de reivindicar uma política social positiva para as populações negras do país. Quer dizer o quê? Para que o Estado criasse leis, criasse mecanismos para a valorização dos afrodescendentes, para que o Estado amparasse, pessoal, os afrodescendentes, para reparar os erros que foram cometidos, pessoal, com os negros desde a chegada deles como escravos até aquele momento. Ok? Por meio da atuação de líderes, como eu falei agora a vocês, Abdias do Nascimento, nasceu em 1914, morreu em 2011, foi possível organizar um Brasil de uma frente de atuação para difundir as demandas da comunidade negra. Então, veja só, a comunidade negra, ela passou a reivindicar os seus direitos e essas demandas, pessoal, elas passaram a ser produzidas e crescidas nesse período e também pós a ditadura de Vargas, nesse período de democratização brasileira que ocorreu de final de 45 até 1964, então houve muito essa luta pelos negros para que o Estado propusesse o quê, pessoal? A valorização, os direitos também para quem? Para os afrodescendentes brasileiros. Veja só. Com o crescimento da atenção dada racial do país, levou Getúlio Vargas, durante o seu segundo governo, a aprovar a Lei Afonso Arinos, em 3 de julho, pessoal, de 1951, que se tornou crime de preconceito de raça ou de cor no país. Ok? Então, essa lei existe até hoje, tá entendendo? Depois ela ganhou mais, como eu posso dizer, emendas na Constituição de 1988 para proteger, pessoal, e valorizar os afrodescendentes, ok? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, na disciplina de História, só nos governos, pessoal, nos governos de Lula, que foi criado leis para que se falasse sobre a cultura do negro e do índio nos livros de história, para a valorização, para vocês terem uma ideia. A do negro é 39.640, não, é 45.639, barra 2003, que é a dos afrodescendentes, e 49, perdão, 645, barra 2008, a dos índios, a proteção dos índios. A questão das leis, da valorização para ser contados nos livros de história. Virou lei. Então, os livros de história tem que ter. Então, veja só. Em 1958, no governo JK, ocorreu o primeiro Congresso Nacional do Negro, na cidade de Porto Alegre. O objetivo principal era discutir a situação de exclusão social, política e econômica dos negros do Brasil, apontando um baixo nível educacional dessa população e além do preconceito histórico como uma das principais causas
desse quadro geral de inclusão. O Congresso foi importante para a criação de um plano de alfabetização voltado para os negros. E vocês sabem que até hoje, boa parte da população brasileira é negra, é excludente, pessoal, é excludente. Às vezes são pessoas invisíveis pelo Estado, muitas vezes só fica na visibilidade em época de campanhas eleitorais. Infelizmente, eu tenho que dizer essas coisas. Boa parte, pessoal, dessa população ainda hoje não é alfabetizada. Às vezes é alfabetizada, mas é um analfabeto funcional. Um analfabeto funcional. Ele sabe escrever o nome dele, sabe ler, mas se você perguntar a ele o que o texto está falando, ele não sabe interpretar, ele não sabe o que está dizendo ali. Então, nós hoje temos esses analfabetos funcionais. Minha gente, coloca o nome de vocês aí no chat da chamada da primeira aula de vocês, o nome e a sede de vocês, coloca aí, por favor. Então, veja só, pessoal. Então, essas iniciativas de organização de movimento negro foram essenciais para resgatar e valorizar a história dos afrodescendentes no território nacional, não apenas nas suas raízes africanas, possibilitando a esses grupos conquistassem um espaço de protagonismo na sociedade brasileira. E a luta do movimento negro continuaria nos anos seguintes, só foi freada com o golpe de 1964, pessoal, mas foi retornado na década de 1970 e com a Constituição, com a volta da democracia, pessoal, em 1985, e com a Constituição de 1988, é que teve uma retornada muito grande nessa luta dos movimentos negros. E ainda continua hoje, pessoal, essa luta dos movimentos negros, viu? Ela não acabou não, viu, minha gente? Ela não acabou. Ela ainda continua, essas lutas. Então, vocês estão vendo aí, esses dias aí, pessoal, no Brasil, algumas lutas, pessoal, que os negros estão fazendo. Mesmo aí na pandemia, estão fazendo protestos, lutas, porque há uma discriminação muito grande ainda sobre os negros no Brasil, pessoal. Em diversas áreas, diversos atos, aí a gente vê aí no Brasil. Ok? Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta sobre esse assunto aqui? Veja só, quando for na outra aula, falta aí 40 segundos para acabar essa primeira aula, a gente tomar uma aguinha para ir ao banheiro, daqui a 10 minutos a gente volta para a segunda aula. Na segunda aula eu vou fazer a correção, pessoal, da atividade. Quando eu terminar a correção da atividade, eu vou passar a atividade para vocês. Essa aqui é uma imagem, pessoal, de Abdias Nascimento e Leia Garcia, uma peça teatral do TEM, em 1957. Essa imagem aí. Aí eu vou passar o exercício de classe para vocês, que é essa melãozinha da página 324, e eu vou passar maior para casa, para vocês fazerem, para